Adriano, como que você faz o seu gerenciamento de risco hoje? Para mim eu tenho o meu gerenciamento que eu posso perder no dia. Dentro desse gerenciamento financeiro que eu posso perder no dia, eu divido em 3, 4 entradas. Tá. Então eu ia te perguntar exatamente isso. É por pontos ou por financeiro? Você já deixou um financeiro então estipulado e dentro desse financeiro você trabalha os seus... Porque, por exemplo, vamos trazer para a realidade do pessoal. Né? Se a pessoa pode perder R$200 por operação, o stop tem 200 pontos, qual que é o número de contratos que eu posso entrar? No máximo é 5. Sim. 5 contratos, 200 pontos, perco R$200. Se o stop técnico tá de 100 pontos, eu posso entrar com 10 contratos. Exatamente. Porque financeiramente ele cabe. O stop é o mesmo. Exatamente. Só que aí é que tá, eu sou arrojado. Eu não tenho medo de aumentar a mão, mesmo se a perda financeira for igual. As pessoas elas não entendem isso. Elas se impressionam com o número de contratos. Só que elas esquecem de calcular o tamanho do risco. Para mim, antes de eu entrar numa operação, a primeira coisa que eu faço, mensuro o tamanho do risco para saber com quantos contratos que eu vou colocar. Eu faço exatamente o mesmo. Então, por exemplo, muitas entradas eu coloco 100 contratos, às vezes 200, às vezes 500. Já operei com 1000 contratos na primeira operação do dia. Porque você sabia, né, as suas probabilidades ali, o número de confluências, número de fatores a favor da operação, tamanho do stop curtíssimo, com um monte de barreira de proteção de média, outros períodos gráficos também ali confluindo. Então, assim, tem que medir o tamanho do risco para saber com quantos contratos você vai operar. Às vezes as pessoas elas acham que a meritocracia do aumento do número de contratos é porque, eu quero aumentar. Não é que você quer aumentar, você merece esse aumento de contrato. Você calculou qual é o tamanho do risco. Você sabe como você faz isso, né? Exatamente isso. A maioria das pessoas entra vendo a projeção do ganho, mas não entra vendo o risco antes, né? E faz muita diferença. Exato. Porque é essa hora que muita gente tira o stop técnico para usar o financeiro, porque não calculou a entrada, o tamanho da mão que você tá entrando, aí pesa onde? Começa a pesar no bolso. Você não tem a grana para aguentar aquele stop que você entrou, né? Por financeiro. Exato. Então já começou errando daí, né? Eu errei muito nisso, porque do meu começo, assim, eu não media tamanho de stop. E eu queria me alavancar. Porque imagina, meio ponto no dólar, 1 ponto no dólar com 50 contratos, R$250. Certo? Com 50 contratos, que eu operava lá na época. Assim. Como que eu ia fazer R$500 com um contrato operando mínima e máxima do dia 15 pontos? Não, é pesado. Não tem como. Era impossível na época fazer R$500 com 1, 2 contratos por causa da volatilidade do dólar. Sim. Nem tinha vol pra isso. Não tinha. Hoje nem o índice também. Essa época a bolsa ficou de lado há alguns anos. Nessa época aí, 15, 16, 17, ficou bem difícil. Então, assim, era muito difícil, porque eu comecei a alavancar, eu tive que dar um passo para trás, só que daí eu tive que entender que o dinheiro era a última etapa do processo. O dinheiro só ia vir lá no final, a partir do momento que eu corrigisse todo o aspecto comportamental, psicológico, né, aspecto técnico, respeitasse meu gerenciamento de risco, tivesse disciplina. Se eu fizesse tudo isso, quem sabe o dinheiro poderia entrar na minha conta.